Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol. O Mirassol é o mais novo participante da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma cidade de aproximadamente 63 mil habitantes vai ter um clube na elite nacional. E para contar para a gente o projeto do Mirassol para a temporada 2025, a gente recebe aqui no nosso futebol o Eduardo Barroca, técnico da equipe. Barroca, satisfação enorme recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso resenha. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Um prazer aqui estar participando do programa com vocês, em um momento muito especial aqui do Mirassol, e poder falar um pouquinho sobre esse projeto e também sobre futebol e vida de uma forma geral. Exatamente. Ao meu lado, compondo a mesa, Fernando Graziani, jornalista daqui da casa. Graziani, mais uma vez, uma honra compor a mesa aqui no nosso resenha. Perfeito, Matheus. Grande abraço para você, para o Barroca. É sempre muito legal fazer esse programa, que é um hiato, né, na correria do futebol, para a gente bater um papo com um pouco mais de calma. Eu queria saber do Barroca, para a gente começar esse papo, o seguinte: muito se fala sobre a estrutura do Mirassol, a gente vê imagens de centro de treinamento, de aparelhos que são usados no dia a dia para a recuperação dos jogadores. Eu queria saber, no contato da direção do clube com você, Barroca, o que mais te chamou a atenção no projeto? Bem, como você muito bem falou, é de conhecimento de todos, toda a estrutura que o Mirassol hoje oferece para os seus profissionais. O Mirassol também é reconhecidamente um clube que investe muito bem em recursos humanos, então aqui dentro do clube, culturalmente, existem profissionais de referência em diversas áreas da sua equipe de trabalho, do seu staff. O Mirassol tem uma categoria de base muito forte, né? E o principal, além da estrutura física, além do calendário, que é bastante desafiador para qualquer profissional do futebol encarar, você pensar em trabalhar em um clube que tem inteligência esportiva, isso faz toda a diferença para que a gente pudesse aceitar o convite, fez toda a diferença para que a gente pudesse aceitar o convite, saber que a gente vai estar dentro de um contexto onde o clube preconiza muito uma lógica desportiva, uma construção coletiva, uma valorização de tudo que o clube vem construindo através dos processos muito claros. Então, fazer parte desse trabalho aí tem sido motivo de bastante orgulho para todas as pessoas que já estão aqui há bastante tempo, e eu e minha equipe de trabalho, a gente que chega agora para se integrar nesse projeto, a gente está bastante satisfeito de também ter feito essa escolha de estar fazendo parte desse projeto em 2025. Barroca, o mercado do Mirassol até agora tem me parecido muito bem feito, dentro das limitações financeiras que a gente sabe, principalmente levando em consideração os concorrentes, né, da Série A do Campeonato Brasileiro. Só que antes tem o Campeonato Paulista, que é extremamente importante, é o campeonato estadual mais relevante do país. Eu queria entender como é que você chega imaginando Série A e Campeonato Paulista concomitantemente. O trabalho, a Série A começa muito mais cedo, né? Começa em março já. O trabalho vai ser visando a Série A ou o Campeonato Paulista vai ser a Série A vai ser consequência do trabalho evidentemente do ano todo? Como é que vocês estão projetando aí com o Paulinho, enfim, com o elenco, com a diretoria, esse ano todo? Primeiro, acho que vale a pena explicar que o maior gol de placa que o Mirassol conseguiu fazer do ano passado para esse ano foi uma manutenção de uma base importante da equipe. É muito difícil você conseguir manter uma base de uma equipe que foi muito bem sucedida, né? E o Mirassol conseguiu, através da fidelização do trabalho desses jogadores, esses jogadores continuaram acreditando que estar aqui no Mirassol nessa temporada era um grande salto de qualidade em suas carreiras. Então o Mirassol praticamente manteve uma base de 13, 14 jogadores principais que foram os protagonistas na campanha de acesso da Série B para a Série A. E aí quando você vai iniciar um processo de reformulação, de montagem de uma temporada para outra, sabendo que você tem uma base ali de 13, 14 jogadores, isso te dá a possibilidade
de poder ser criterioso, de poder ser seletivo com quem você vai trazer para dentro do trabalho, né? E eu não estou falando só do aspecto desportivo, porque a gente também, além, obviamente, de todo o lado desportivo, a gente quer trazer para dentro desse trabalho pessoas que agreguem valor, pessoas que realmente possam chegar aqui e estar inserida em um contexto muito claro aqui, uma educação de trabalho muito clara que o clube tem, onde a instituição se sobrepõe aos indivíduos, onde a coletividade se sobrepõe às individualidades, e a gente tem deixado isso muito claro para todos na porta de entrada. E todos esses jogadores que estão chegando para agregar valor ao nosso grupo foram escolhidos assim com bastante critério, aprofundado. A gente realmente está construindo tudo a várias mãos, a direção, Paulinho, comissão técnica, todo o staff do clube buscando as referências mais profundas de cada jogador que veio até agora e que podem vir ainda em decorrência dessa nossa temporada, para que a gente tente ser o mais assertivo possível. Como você bem falou, a gente tem dois desafios enormes: o Campeonato Paulista primeiro, que é uma competição muito forte, uma competição de características atípicas, porque você tem num primeiro momento 12 jogos apenas, e o seu grupo que você disputa, ele não joga entre si, então é muito importante você fazer uma pontuação alta, porque você pode ter um concorrente no seu grupo que joga com outros grupos também fazendo pontuações altas. Então fica esse primeiro desafio desportivo para a gente. Eu estou bastante otimista e confiante com esse início de trabalho que a gente está construindo aqui. Percebi os jogadores comprometidos com a temporada, mas principalmente em a gente construir isso bem feito desde o primeiro momento. E chegando próximo lá do final de março, a gente passa a ter um grande desafio, o maior da história do clube, uma história centenária. Esse ano o Mirassol está completando 100 anos de sua existência e conseguiu o acesso para a Série A. Então é um motivo de muita expectativa e que a gente pretende trabalhar muito para conseguir atender essas expectativas, fazendo um campeonato da melhor forma que a gente puder. Barroca, como é a abordagem do Mirassol no mercado com os jogadores que ele tem interesse? Como é que o clube tenta convencer o atleta a vir defender a camisa ao longo da temporada? Porque a gente sabe que para o Campeonato Paulista existe uma concorrência pesada, até falávamos há pouco, dos 4 gigantes, né, do futebol paulista, do futebol brasileiro, e tem também equipes do interior de São Paulo muito fortes. Como é que vocês tentam atrair esse jogador? Matheus, as pessoas hoje que trabalham no futebol já têm uma ciência muito clara do que representa o Mirassol com relação à seriedade, à parte estrutural, ao crescimento que os profissionais que estão aqui vêm tendo ao longo dos anos, tendo essas oportunidades. Então, para ser bem sincero, nas oportunidades que eu tive de conversar com os atletas, eu percebi dos atletas um desejo muito grande de fazer parte do projeto. O clube tem calendário espetacular, Campeonato Paulista, Série A de Campeonato Brasileiro. O clube tem inteligência esportiva e oferece toda a estrutura física e de material humano da melhor qualidade para que os jogadores possam se desenvolver. A cidade é espetacular para se morar, para se conviver em família, para se focar em trabalho, no que diz respeito à taxa de trabalho alta, se dedicar 100% ao clube e saber que você está em uma região onde as pessoas vão consumir futebol de uma forma positiva, onde a sua família tem segurança, onde você tem conforto e boa qualidade de vida. Então, a experiência que eu estou tendo aqui é a melhor possível nesse sentido. Os jogadores que a gente tem conversado para que a gente traga para cá, todos eles foram sempre muito solícitos e interessados em fazer parte desse projeto. Meu caro Barroca, só nessas 3 respostas que você deu para a gente, você já falou mais de uma vez a palavra inteligência e a palavra educação. E a gente sabe que você é realmente um cara estudioso, fala, se comunica maravilhosamente bem. Só que está num meio do futebol que é uma loucura absurda, porque os dirigentes não têm paciência e você mesmo teve alguns trabalhos muito curtos. Como é que é essa adaptação sua de valorização, de educação, de inteligência, de um trabalho que tem que ser a médio e longo prazo, nesse meio maluco do futebol em que não existe, se você já está adaptado,
você começou muito jovem, né? Até hoje você ainda é o técnico mais jovem a ter uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas como é que você consegue dividir essas duas coisas? O trabalho focado na educação, na inteligência, a médio e longo prazo, sabendo do tamanho de uma pressão maluca que é o futebol brasileiro? Essa sua pergunta é espetacular e eu nem sei se eu tenho competência para responder com a profundidade que ela precisa ser respondida. Eu acredito que o futebol ele é um pedaço da sociedade e acredito que o lugar onde eu estou, eu gostaria que fosse o pedaço da sociedade que eu gostaria de viver. Então, eu procuro, como treinador e com a responsabilidade que eu tenho como treinador da equipe, entregar o melhor que eu posso aos meus jogadores, trabalhar o mais duro possível para que eles sejam competitivos e entreguem resultado esportivo que o clube tem de expectativa. Sobre a questão da impaciência com relação aos dirigentes, que você falou anteriormente, é algo que eu não controlo e nunca vou controlar. O que eu controlo é a taxa de trabalho que eu entrego para a instituição, é a forma como eu trabalho, é a minha relação com os jogadores, o vínculo que eu costumo criar nos lugares onde eu passo e com os jogadores, com o staff, com a direção. E é isso que eu posso controlar e sempre estudar e me desenvolver para fazer da melhor forma, né? Boa parte do externo que circula o futebol a gente não tem o controle, e o que a gente não tem o controle a gente não deve gastar energia. Então é dessa forma que eu tento sobreviver e me desenvolver dentro dessa atividade profissional que eu escolhi para minha vida. Muito bacana, Barroca, você trazer essa importância de elementos que são, em tese, externos ao futebol, mas que fazem parte da convivência em sociedade como um todo. E você sempre foi um cara muito estudioso. Inclusive, quando esteve um período sem clube, chegou a montar uma espécie de banco de dados, um escritório na sua casa, no Rio de Janeiro, com dados dos jogadores que você trabalhou, com monitoramento de mercado. Você ainda faz esse trabalho e fala da relevância dele para o seu comando hoje no Mirassol, né? Para a sua estrutura de trabalho. Ao longo do tempo eu fui percebendo que quando a gente não está diretamente trabalhando vinculado a um clube, era muito importante que eu continuasse com rotina de trabalho. Esse momento é um momento importante, obviamente, para a vida social e pessoal de um treinador de futebol, que muitas vezes está longe de casa, longe dos seus filhos, longe da sua família. E é um momento que o treinador consegue fazer as coisas que as pessoas normais fazem normalmente e que a gente não consegue. Mas, além disso, uma oportunidade de desenvolvimento de trabalho para os próximos desafios, né? E eu entendi que valeria a pena montar um espaço, fiz isso há algum tempo atrás, criar um escritório onde eu pudesse, primeiro, ter uma rotina de trabalho, onde eu pudesse reavaliar e analisar profundamente tudo que envolvesse o meu último trabalho, com relação a treinamentos, a preleções, a escolhas, a jogos, a conhecimento de adversários. Também um lugar para receber pessoas do futebol para que a gente possa debater. Tive a oportunidade de receber diversos colegas de trabalho, profissionais de outras áreas do futebol, diretores, preparadores físicos, treinadores de goleiros, profissionais da área da saúde, para poder cada vez mais desenvolver o meu trabalho em equipe e também, obviamente, fazer todas as projeções para os próximos trabalhos, né? Analisar mercado, estudar equipes que porventura a gente tem interesse em trabalhar, fazer esse tipo de projeção, também obviamente observar tudo que está acontecendo pelo mundo relacionado a jogos de grandes ligas, treinamentos de grandes equipes. Então ali é um local onde eu consigo, no momento de hiato entre um clube e outro, me manter na rotina de trabalho, de desenvolvimento profissional, para que nas próximas atividades a gente possa ser o mais assertivo possível. Falando sobre essa situação de preparação, Barroca, outro dado fundamental no teu trabalho é o aspecto psicológico, né, da confiança para o atleta. Vai ter alguma inovação aí com esse novo trabalho no Mirassol? Esse aspecto psicológico
está sendo bem cuidado, vocês estão trazendo jogadores muito experientes, né? Jogadores com muita bagagem, que talvez já tenham, né, o preparo já adequado, mas isso também muda muito no dia a dia, né? 3 vitórias seguidas determinam uma situação, 3 derrotas seguidas determinam outra, e o ser humano é bastante amplo, né, nas mudanças e recepções. Como é que vai ser esse seu trabalho psicológico, a estrutura de motivação de um elenco que tem desafios inéditos e absolutamente importantes? E também te incluo nisso, né? Porque para você eu acho que é um grande desafio também poder comandar o Mirassol nessa temporada histórica para a equipe, né? Como é que então vai ser essa organização de motivação e aspecto psicológico na condução do elenco? Eu começo te respondendo pelo tamanho do desafio que a gente tem realmente esse ano, o desafio desportivo, de calendário, né? A oportunidade de, com essa camisa, disputar uma Série A pela primeira vez. Então, é uma responsabilidade muito grande. A gente está construindo o trabalho desde a sua matriz em torno de construção coletiva. Para mim é muito importante, como você muito bem falou da questão da confiança, para que o jogador se sinta cada vez mais confiante. É muito importante que ele se sinta pertencente à construção desse trabalho, que ele ocupe um espaço de construtor do trabalho tanto quanto nós da comissão técnica, do staff, da direção. E eu particularmente acredito muito em trabalho de construção coletiva, um trabalho as pessoas muitas vezes me perguntam sobre modelo de jogo, né? E eu sempre respondo algo mais amplo. Mais importante do que o modelo de jogo é a gente falar sobre modelo de trabalho. Modelo de jogo de um treinador é um braço e uma coisa muito mais ampla que tem a ver com relação a modelo de trabalho, como você vai treinar, como você vai cobrar os jogadores, como você vai dar feedback do adversário, como você vai se relacionar com a base, como você vai se relacionar com os jogadores que estão tendo menos oportunidade, como você vai administrar todas as questões de controle de carga física dos jogadores, o desgaste do calendário. A gente, por exemplo, vai ter um desafio grande do primeiro jogo da primeira fase do Campeonato Paulista ao último jogo. A gente não tem nenhuma semana cheia, são jogos finais de semana, durante a semana, finais de semana. Então, como a gente vai estruturar nosso processo de recuperação física de quem jogou, equiparar o nível físico de quem está jogando menos, dar condição de igualdade a todo mundo competir, para que eles se sintam prontos o tempo todo e todos se sintam importantes de verdade, e não só no discurso. Então, existem muitas coisas que estão dentro da atribuição de um treinador e de uma equipe de trabalho de alto nível, e que a gente está procurando construir isso da melhor forma desde a matriz, para que, como consequência disso, todo mundo se sinta confiante e pertencente a esse trabalho, que é um trabalho desafiador, é um ano desafiador para o clube, mas a gente está muito otimista que a gente vai conseguir corresponder às expectativas. Barroca, infelizmente a gente ainda vê em redes sociais e até mesmo alguns colegas de imprensa levantando a bola de que o Mirassol, por ser um clube, por mais que seja centenário, mas é um clube novo na elite do futebol brasileiro, e que por conta de ser de uma cidade pequena, a torcida ainda em expansão, que não mereceria o espaço, tem um preconceito ainda contra o clube. Como é que isso repercute dentro da instituição? Quem é profissional do futebol sabe que isso não condiz com a realidade, porque aqui no Mirassol eu já tive a oportunidade de trabalhar em grandes equipes pelo país inteiro, né? E a estrutura que o Mirassol dá de trabalho, as condições que o Mirassol dá de trabalho em todos os aspectos que vocês imaginarem, não fica devendo a nenhum clube do país, nenhum clube que eu já trabalhei. Então aqui a gente tem total excelência para fazer um trabalho de ótima qualidade. Esse tipo de comentário realmente não condiz com a realidade, e acho que a gente precisa começar a entender que diversas equipes, e não só o Mirassol, hoje a gente pode ver outras equipes aí no futebol brasileiro ocupando espaço por mérito, porque faz um trabalho com equilíbrio financeiro, com planejamento estratégico, com inteligência esportiva, fortalecendo suas categorias de base, investindo em recursos humanos de ótima qualidade, investindo na parte estrutural, em tecnologia, e naturalmente quem estiver nesse caminho vai ocupar os espaços
por mérito. E eu acho que o Mirassol vem construindo a sua história dessa forma. Barroca, falando um pouquinho mais do Campeonato Paulista, e você já falou sobre o regulamento, eu até tinha separado essa pergunta para fazer, mas você passou rapidinho, então dá tempo da gente voltar ainda sobre esse tema. O regulamento não permite que você tire pontos dos seus adversários dentro do próprio grupo, o que é algo diferente do normal, de pontos corridos e de volta, por exemplo. Dá para trabalhar taticamente em determinado jogo uma mudança de postura, pensando que de repente um empate pode ser melhor? A gente sabe que você tem como estrutura de jogo sempre, né, deixar o jogador livre para atacar, são times que gostam de jogar ofensivamente, mas na tua cabeça de estrategista do campeonato também, dá para usar o regulamento a favor de uma montagem de uma equipe, especialmente porque você não vai tirar ponto do cara que está na tua frente e nem se distanciar muito do cara que está atrás, dependendo das suas forças, né? Vai ser algo que você vai ter que olhar o que o time está fazendo em relação aos mesmos adversários que você vai ter. Dá para fazer essa possibilidade de mudar de repente de acordo com a situação da tabela naquele momento? Essa pergunta é bem pertinente e inteligente, porque ela o Campeonato Paulista é uma competição com regulamento atípico. Então você precisa viver a competição por etapas, na minha forma de pensar, né? Você não pode abrir mão um segundo sequer do processo de excelência de pontuação, porque uma pontuação alta, como o Mirassol teve no ano passado, não quer dizer que vá acontecer uma classificação. Por exemplo, ano passado o Mirassol teve uma pontuação altíssima e não conseguiu se credenciar a fase final, porque as equipes do seu grupo também pontuaram muito alto. Você precisa viver a competição em momentos, então no primeiro momento a gente obviamente precisa fazer a pontuação mínima para não ter nenhum tipo de risco dentro da competição com relação à parte de baixo, e não abrir mão do máximo de excelência que você precisa tirar dos seus jogadores para fazer a maior pontuação possível. Isso acho que é um estímulo a quem preconiza jogar para vencer, porque é realmente um estímulo interessante para quem precisa jogar para vencer e pontuar. Quanto mais pontos você tiver dentro do seu grupo, maior vantagem você vai ter com relação aos seus adversários, e caso você classifique, você também tem uma vantagem esportiva na próxima fase, de jogar o jogo em casa. Então, eu acho o regulamento bastante interessante e desafiador, porque também, ao mesmo tempo, a primeira fase são 12 jogos. Então, a verdade é que é muito pouco tempo para você se preparar para uma competição nesse nível de exigência, né? É muito pouco tempo. Jogadores retornaram de férias e você está tendo que correr atrás ali de um nível ótimo de preparação, ao mesmo tempo esticar a corda para que os jogadores estejam preparados, mas ao mesmo tempo você também não pode correr risco de esticar demais e ter os jogadores machucados para esse primeiro momento. É bastante desafiador, mas como eu falei anteriormente, assim, eu estou bastante otimista com o que eu tenho visto, com o dia a dia de trabalho, com o feedback que a gente vem tendo dos atletas, com a base que eu encontrei aqui, não só de atletas, mas de estrutura de trabalho. Então estou bastante otimista que esse trabalho vai render bons frutos durante a temporada. Barroca, a gente vê o Bragantino, por exemplo, co-irmão do Mirassol, que conseguiu se estabelecer na Série A do Brasileiro nos últimos anos e tem um investimento, claro, de uma empresa privada por trás, mas consegue ter uma regularidade de permanência. Vocês têm algum clube, não só no futebol paulista ou brasileiro, mas de repente até no exterior, que o Mirassol acaba tendo como referência de tentar fazer próximo ao que vem sendo desenvolvido em outro local? Talvez eu não seja a pessoa mais adequada a responder algo nesse caminho, porque estou chegando também agora, então eu não tenho talvez nem direito de fala para falar sobre a construção de tanto tempo do Mirassol. O Mirassol vem crescendo, subindo as divisões assim de uma forma muito rápida e com seus méritos próprios, né? Mas claramente, desde a minha primeira conversa com as pessoas da direção do clube, se percebe que o clube quer construir uma base de trabalho,
uma estrutura de trabalho pautada nas coisas feitas de uma forma correta. Então, isso chama bastante atenção. Todo o processo institucional do clube ele é muito claro, e é muito difícil porque futebol tradicional em clubes de massa, em clubes políticos, existem uma série de coisas que andam de uma forma muito devagar e que aqui, por ser um clube com uma estrutura extremamente profissional, as coisas são muito claras, as hierarquias são muito claras, os procedimentos são muito claros, as escolhas e a comunicação ela é muito direta com a direção do clube. Então, isso para mim é um ganho bastante interessante. Eu acho que é uma vantagem competitiva que a gente acaba até tendo diante de alguns clubes que eu já tive a oportunidade de trabalhar, que as decisões elas acabam não acontecendo numa velocidade adequada ou numa assertividade adequada, porque tem que passar por uma série de filtros que não acontece aqui. Então, a construção do trabalho aqui no Mirassol, ele segue um caminho do correto, das coisas muito claras, colocando sempre a instituição à frente das individualidades, e acho que dessa forma que deve realmente acontecer o trabalho aqui. Só para lembrar quem está assistindo a gente, né, o grupo do Campeonato Paulista do Mirassol tem o Corinthians, o Mirassol, a Inter de Limeira e o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, o Mirassol e o Corinthians são os times da Série A nesse grupo. Como é que é? Porque, Barroca, você já trabalhou em times com muita torcida, muita pressão, né? Claro que o Mirassol tem a sua pressão, tá, mas não dá para comparar com Corinthians, Botafogo, enfim. Você acha que isso pode ajudar, pode atrapalhar? O que você está sentindo falando com o pessoal? Você já elogiou a cidade, mas como é que você acha que o estádio vai estar cheio? Se a cidade vai abraçar completamente? A gente sabe que o interior de São Paulo tem muitos times importantes, mas as torcidas de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos são muito grandes também, né? Como é que você está vendo aí, conversando com as pessoas já há algum tempo aí na cidade, sobre esse apoio dos torcedores e essa pressão que é alta, porque tem uma autopressão, tem a pressão da diretoria, tem a pressão do elenco, tem a pressão da torcida, das redes sociais, que o Matheus até falou, é uma loucura hoje, rede social, é bizarro, mas como é que você acha que vai ser o apoio da torcida e em relação a não estar num time que tem uma pressão fora do normal, como esses outros que eu citei? Bem, a percepção que eu tenho é que existe um envolvimento quase que global de toda a região com o que o clube vem fazendo, então eu vejo uma aderência muito grande da população e um movimento coletivo de todas as áreas da sociedade aqui da região, querendo que realmente que esse trabalho dê certo, querendo realmente que esse projeto aí ele vá avançando cada vez mais. Eu tenho acompanhado os jogos da Copa São Paulo e tenho assistido as partidas em loco, e quando vou ao estádio vejo o envolvimento da torcida, da população, o otimismo que eu percebo de todo mundo com esse momento do clube é muito legal. Mas como você mesmo falou, não existe pressão maior do que a nossa própria pressão, a nossa autopressão de corresponder a essa expectativa, principalmente quando a gente está à frente de um clube onde é um clube que representa uma região, uma população, uma cidade, né? Então, isso acaba aumentando ainda mais essa nossa autopressão de tentar fazer as coisas da melhor forma, de tentar tomar grandes decisões acertadas, fazer boas escolhas, trabalhar com um nível de cobrança muito alto para que a gente possa corresponder dentro de campo a essa expectativa que se tem, porque eu acho que a gente entra ali num ciclo virtuoso onde a torcida vai sempre estar com prazer em assistir a nossa equipe jogar, né? Quem torce para o Mirassol nunca vai deixar de torcer para o Mirassol, e o nosso principal desafio é fazer com que essas pessoas gostem de ver esse time de futebol jogar, gostem de ver essa equipe jogar, gostem de sair da sua casa e ir lá assistir essa equipe, porque essa equipe vai ter características que o torcedor vai se identificar. Então esse tem sido um desafio para a gente, independente dos torcedores que vão sempre torcer para o Mirassol, fazer com que essa torcida ame assistir
essa equipe de 2025 entrar em campo. Barroca, é o desafio mais singular da tua carreira? Você trabalhou na base do Corinthians, trabalhou no Botafogo, Bahia, outros grandes clubes do Brasil. Esse trabalho no Mirassol é o que tem mais peculiaridades? Todo trabalho na vida de um treinador de futebol tem alguma peculiaridade, né? Todas as oportunidades que eu tive foram muito importantes. Você dirigir grandes equipes, você trabalhar na cidade que você mora, que eu tive a oportunidade de dirigir o Botafogo, que é um clube que eu tenho identificação, você trabalhar num Corinthians, que é um clube com uma pressão muito grande, Bahia. Eu tive oportunidade de trabalhar em equipes, como você bem falou, de massa, Ceará, equipes com bastante torcida. Mas, sem sombra de dúvidas, esse desafio ele tem sido um desafio bastante interessante. É a primeira vez que eu trabalho em um clube do interior de São Paulo. Eu nunca tinha tido essa oportunidade. É a primeira vez que eu vou disputar um campeonato paulista de futebol profissional. Eu nunca tinha tido essa oportunidade. E disputar um campeonato brasileiro da Série A em qualquer circunstância é muito desafiador, porque é uma competição de um nível muito alto. Todos os jogos em casa e fora são muito difíceis. Então, assim, eu acho que eu também, pessoalmente e profissionalmente, estou num momento muito bom. Eu escolhi esperar um projeto, do meu último clube, para um projeto que eu realmente me identificasse. Então, eu aproveitei muito esse tempo para me preparar, para me desenvolver, para buscar referências, para estudar e para colocar em prática em um trabalho que iniciasse. Então, estou bastante identificado com a forma como a gente está construindo tudo aqui e otimista com a nossa temporada. Barroca, me diga uma coisa, você também está impressionado, como eu, e como ontem eu vi o Cuca sendo apresentado lá no Atlético Mineiro, e ele também assustadíssimo, aliás, está todo mundo assustado. Você também está impressionado com a inflação do futebol salarial e do preço, dos valores dos direitos econômicos dos jogadores, ou é algo que você imaginava que ia acontecer pela SAF, pelos novos patrocinadores, porque é um pouco chocante o que está acontecendo, né? E o Mirassol, no meio dessa situação toda, conseguindo fazer ótimas contratações. Mas como é que você olha os valores dos jogadores que estão sendo praticados aí? Se isso para você te choca de alguma forma ou você acha natural? Eu acho que isso é uma consequência de uma evolução que pouca gente fala do futebol brasileiro, né? Há não muito tempo atrás a gente ainda estava debatendo sobre pontos de organização, de coisas elementares que aconteciam, de calendário, e que hoje eu acho que as coisas estão mais organizadas. A própria internacionalização do futebol brasileiro, na minha classe, na classe dos jogadores, muita gente vindo para cá, eu acho que é consequência de um aumento de investimento e uma melhora no nível do nosso futebol. Na vida, tudo que tem aumento de investimento tem internacionalização, em qualquer área da vida, né? Então, eu acho que é um pouco de consequência disso. Acho que a chegada de clubes com inteligência esportiva maior, a gente tem aí a chegada das SAFs, os próprios clubes estatutários assim se organizando de uma forma muito melhor para conseguirem se manter competitivos. Isso vai fazendo com que o mercado vá se ajustando a essa nova realidade. Então, é um novo momento de vida e um novo momento de vida dentro do futebol, em que a gente vai precisar entender e entender também que só o aspecto financeiro não é o que fideliza os profissionais do futebol. Tenho claramente visto que não só o jogador de futebol, mas qualquer profissional do futebol, além do aspecto financeiro, quer trabalhar em um lugar onde é respeitado, quer trabalhar em um lugar onde existe inteligência esportiva, quer ser cobrado dentro de um limite de coerência, de respeito, quer ter sua família em um ambiente de segurança, onde a pessoa possa desenvolver o seu trabalho, a sua profissão e não ter a sua saúde ou a sua segurança colocada em risco por questões externas. Então, eu acho que cada vez mais os profissionais estão procurando esse combo para fazer as suas escolhas.
Você falou, Barroca, da questão das SAFs, e o Botafogo hoje talvez seja o exemplo, talvez não, é o exemplo mais bem sucedido de uma SAF no futebol brasileiro, em relação à conquista de títulos, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Como é que você vê esse novo momento do Botafogo, você que tem uma identificação grande com o clube, e o que você também enxerga que mudou em relação ao momento em que você trabalhou lá? Bem, falar agora com a profundidade do que vive o Botafogo hoje, eu talvez não tenha nem direito, porque não estou lá dentro. Mas como uma pessoa que veio de fora, que conhece o clube, que gosta do clube, tem um sentimento, trabalhei no Botafogo 4 vezes, né? Se percebe que o clube deu um salto de qualidade muito grande no aspecto estrutural, nos seus investimentos, nos investimentos nas categorias de base, no seu corpo funcional. Os problemas que o clube tinha no período que eu trabalhei, me parece que hoje não existem mais. Então, com certeza, juntando tudo isso com a força que o clube tem, com a força do seu torcedor, né, com o peso da camisa, e o peso da camisa acaba ajudando muito em algumas coisas, com relação principalmente aos jogadores de alto nível. Isso vai fortalecendo o clube e assim, fico muito feliz de ver o clube crescendo, de ver o clube conquistando grandes objetivos, como foi na última temporada. Fico muito feliz porque eu particularmente tenho um sentimento assim de carinho, de gratidão ao clube, que sobrepõe até o aspecto profissional. Eu tenho um sentimento até pessoal com o clube, porque sou muito grato a tudo que eu vivi lá dentro. Perfeito. Bom, eu vou fazer. Ainda dá tempo da gente fazer mais uma perguntinha. Eu queria só perguntar pro Barroca sobre o título da Copa do Nordeste, porque não deixa também. Ele falou: ó, já tive vários trabalhos peculiares. O do Ceará na Copa do Nordeste foi, porque foi um jogo e um título, né, da Copa do Nordeste. E aí eu me lembro que depois você falou: não, vou ligar pro Morigno, porque o Morigno tinha saído, aí você entrou. Teve esse papo com o Morigno, e como é que é essa sensação de ter conquistado um título tão importante como a Copa do Nordeste, com um jogo só e indo para os pênaltis? Como é que isso mexe com a tua carreira e com a sua história, esse título pelo outro? O Matheus perguntou do Alvinegro Botafogo, e agora eu pergunto do Alvinegro do Ceará. Foi, como você bem falou, é mais um dos casos atípicos, né, do futebol. Óbvio que a construção toda daquele trabalho foi do Gustavo Morigno, e ele que levou a equipe até aquele estágio, e ele inclusive comandou a equipe no primeiro jogo da final. E quando eu cheguei, a gente tinha o início da Série B e, como consequência, tinha o segundo jogo da final. Primeiro, uma responsabilidade muito grande de dar sequência a algo que um treinador construiu tão bem construído, e eu iria ali comandar o jogo final com a necessidade de conseguir o resultado, e que, graças a Deus, a gente conseguiu ser campeão. Um jogo dificílimo contra o Sport na Ilha do Retiro. Esse jogo, eu falo que eu tenho muitos jogos aí na minha vida como treinador, mas esse jogo foi o jogo mais cheio que eu vi um estádio de futebol na minha vida. Assim, não cheio em quantidade de pessoas, mas um estádio com tanta gente, não tinha um espaço para ninguém. Eu olhava assim e não tinha realmente um espaço para ninguém ali dentro daquele estádio, uma energia surreal, e a gente conseguiu levar o jogo para os pênaltis e conseguiu ser campeão ali numa situação atípica. Mas quando acabou o jogo, eu falei com o Gustavo, e depois tivemos a oportunidade de dar a medalha para ele, a medalha que a gente recebeu, porque realmente era um trabalho de um protagonismo muito mais dele do que nosso. A gente chegou só pro último jogo, e com certeza o Gustavo é um merecedor grande aí do êxito dessa conquista da Copa do Nordeste. Só para contextualizar, só para contextualizar, Matheus, o Gustavo Morigno era o técnico do Ceará, só que ele tinha perdido o Campeonato Cearense, sido eliminado na Copa do Brasil, e estava na final da Copa do Nordeste e fez o primeiro jogo contra o Sport. E venceu o jogo. Só que nesse meio tempo, o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, e a diretoria resolveram desligar o Morigno e contratar o Barroca, que ele venceu
venceu o ABC, né, na Série B, e aí depois logo já teve o segundo jogo da final, numa loucura total, né, uma pressão absurda, e aí teve essa situação. E aí eu contextualizei porque o Barroca foi muito gentil, né, na hora do título, de lembrar do Gustavo Morigno, porque realmente as coisas do futebol brasileiro, né, inclusive não pelo Barroca, mas o João Paulo fez uma autoanálise e se arrepende da demissão do Morigno de um jogo para o outro. Ele fala isso abertamente. Não pelo trabalho do Barroca, mas porque ele achou que foi injusto com o Morigno, depois pensando, né, com calma, sem pensar naquele desespero, naquela pressão lá da perda desses campeonatos que eu tinha falado. Mas são loucuras do futebol brasileiro, né, que acabam acontecendo. Nessa resposta dele, eu fiquei muito curioso para saber como foi esse contato. Você deu a medalha que você ganhou para ele? Foi isso mesmo? Na verdade, o clube, quando a gente foi campeão, a gente fez uma solicitação para que o clube preparasse não só uma medalha, mas uma camisa e uma homenagem para ele, e para que a gente pudesse entregar para o Gustavo como um mérito dessa conquista. Então, logo depois que o jogo acabou, eu falei com o Gustavo, que é um profissional que eu tenho um carinho, respeito. A gente já se fala aí há um bom tempo, desde quando ele chegou ao Brasil, e não só eu, mas como o Ceará também, enquanto instituição, reconheceu isso e fez essa homenagem ao Gustavo, muito justa por tudo que ele construiu lá no clube. Espetacular, porque é algo que a gente pouco vê, essa gratidão a quem não está mais e construiu o trabalho, né? Muito, muito bacana mesmo a gente saber dessa história. Barroca, para a gente caminhar aqui para o final, se a gente se encontrar no nossa resenha no final do ano, como você quer que seja a resposta da pergunta, como foi a temporada do Mirassol? Eu espero que a temporada do Mirassol tenha sido excelente como consequência de como a gente construiu o trabalho. Eu realmente tenho uma expectativa que a gente consiga os resultados esportivos que o clube almeja, mas eu acredito muito em processo, acredito muito em conseguir resultados através de consequência de uma construção de um trabalho a qual eu estou me identificando muito aqui dentro do clube. Então, eu realmente espero no final do ano que a gente possa celebrar os objetivos esportivos claros, mas que a gente olhe para trás e veja que foi fruto de um trabalho de construção. Com certeza, no meio dessa navegação, a gente vai ter ondas gigantes para ter que furar, e que a gente seja firme nesse momento, que a gente se fortaleça, que a gente construa um alicerce sólido que vá nos sustentar ao longo dessa temporada. Eduardo Barroca, técnico do Mirassol, foi o convidado de hoje do nossa resenha. Fica aqui nosso agradecimento não só a ele, mas à assessoria de imprensa também do clube, que gentilmente o liberou para estar aqui com a gente. Barroca, muito obrigado pela sua participação. Sucesso nessa jornada do Mirassol. Obrigado, prazer falar com vocês. Também desejo uma ótima temporada no trabalho de vocês aí e que a gente possa se ver em breve. Um abraço grande aí. Fernando Graziani, sempre uma honra. Um abraço, Matheus. Foi um ótimo papo com o Barroca, um cara muito especial e muito acima da média aí, que ele tenha muito sucesso nessa temporada 2025 com a equipe do interior de São Paulo. Grande abraço, até a próxima. E a gente agradece a você que assistiu nossa resenha com a gente. Fica ligado na programação do Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional.